Olá pessoal, eu sou a professora enfermeira Juliana Gueno e através da plataforma da Salvar Saúde, nós vamos iniciar hoje nosso curso de capacitação em sala de vacinas. Bom, alguns pontos são importantes. Primeira coisa, o que são vacinas? Vacinas, elas são imunobiológicos. O que são imunobiológicos? São componentes que, através de partes ou agente etiológico, que é o próprio causador da doença, de forma inteira ou fracionada, ele é utilizado para a produção de vacinas, tá? Então, ele tanto pode ser com agente etiológico vivo, que são as vacinas atenuadas, como eu posso ter a própria vacina inativada, que é o agente etiológico já, morto. E tem uma terceira possibilidade, que a gente utiliza partes desse agente etiológico para fazer a composição da vacina, Então, ela vai provocar uma reação no teu organismo, esta reação no teu organismo vai disparar o teu sistema de defesa e você vai ficar imune àquela doença, ok? Então, isso é a vacina. Ele pega uma parte do agente etiológico ou pega o agente etiológico inteiro, vivo ou morto, ou seja, atenuado ou inativado, e vai provocar no teu corpo uma reação imunológica. Vai fazer com que o teu corpo entenda que aquele agente etiológico é a doença e vai fazer com que você fique imune àquela doença a partir daquela apresentação desse agente etiológico para o teu corpo, que no caso, então, é esse imunobiológico, que é a vacina. Por que vacinas são importantes? Galerinha do bem, vacina é extremamente importante por vários motivos. Primeiro, a gente consegue controlar a quantidade de doença que circula, no nosso meio. A gente blinda o organismo, ou seja, nós ficamos imunes, a gente consegue promover a erradicação da doença, como foi no caso do sarampo e a poliomielite, entre outras, pelos quais nós temos a vacina aqui. Bom, a história da vacina, assim, brevemente para vocês entenderem, a vacinação, a humanidade há muito tempo já entende que quando você entra em contato com agente etiológico, com patógeno, enfim, bioreagente, o corpo, ele fica, digamos assim, mais resistente a retornar, a voltar a ter a doença. Então, há muito tempo já se percebeu isso, que quando a pessoa entra num primeiro contato com a doença, ela ou não desenvolve a doença, ou a doença ela vem de uma maneira mais atenuada. Em 1792, na China, houve um surto de varíola. E o cientista inglês Edward Jenner, começou a observar que pessoas que já tinham entrado em contato com a varíola bovina, ou com a varíola, propriamente dita, porque nós temos a varíola bovina e a varíola humana, quando tiveram novamente a doença, a tiveram de uma maneira muito mais atenuada. Então, ele conseguiu perceber que pessoas que já tinham entrado em contato uma vez com a doença, não iam desenvolvê-la novamente, ou se a desenvolvessem, desenvolveria de uma maneira muito mais atenuada. Então, por volta desse tempo, 1796, o próprio Edward Jenner pegou um substrato da doença da varíola bovina e colocou de uma maneira bem mais atenuada, a própria doença já metabolizada pelo organismo do animal, tipo como se fosse as pústulas, ele passou nas pústulas, porque a varíola ela é uma doença que ela causa essas feridas com pústulas, então ele colocou essas pústulas em contato com a pele, com um cortezinho da pele desse menino. Esse menino ele teve febre, apresentou alguns processos inflamatórios, porém não desenvolveu a doença. E quando ele foi colocado em contato com a doença, com a varíola propriamente dita, ele não desenvolveu a varíola. Então, Jenner percebeu que se as pessoas entrassem em contato com esse antígeno já processado através de um outro animal, a pessoa reconheceria esse antígeno. E quando a pessoa entrasse em contato com o antígeno, com a doença propriamente dita, sem ela ter sido processada por um outro animal, a pessoa não apresentaria doença. E aí, a partir daí começou a ser feito estudos sobre a vacina, ok? Então, rapidamente para vocês entenderem. E aí depois surgiram as campanhas de vacina, surgiu desde do começo da campanha, das primeiras campanhas de vacinação, já começou a existir um movimento anti-vacinas, que a gente vai ver isso depois, Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. O que é PNI? Quando a gente fala em capacitação em sala de vacina, a gente ouve falar e lê em todos os manuais o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. O que é esse Programa Nacional de Imunização?
Em 1973, então, o Ministério da Saúde organizou esse programa para que, a partir daí, todas as nossas campanhas de vacinação fossem controladas, coordenadas por esse programa, com a finalidade de prevenção, a promoção da saúde e a erradicação dessas doenças, ok? Muito bem, segue o baile. Então, já falei para vocês o que é a vacina, como é que ela funciona. Como é que funciona a vacina? Muito simples. A partir do momento que eu entro em contato com um agente etiológico, seja bactéria, fungos, vírus, seja o que for, o corpo vai se organizar para ter a defesa dele. Então, a maneira que o corpo se organiza para se defender das doenças é a ação do nosso sistema imunológico, tá? Então, quando a gente entra em contato com uma bactéria, um vírus, um fungo, todo o nosso sistema imune, ele vai ser acionado para entrar em ação. Então, vão ser produzidas células específicas, serão produzidos anticorpos específicos para aquele tipo de agente etiológico, tá? Então, a vacina funciona assim, a gente pega uma parte da bactéria, do vírus, seja o que for, vivo, ou uma parte dela, ou ela viva ou morta, ela vai entrar em contato com esse organismo, com o nosso organismo, e o nosso organismo vai ser estimulado a produzir, né, os nossos anticorpos. Okay? É assim que ela funciona. Bom, imunidade, nós temos dois tipos de imunidade, galerinha. Nós temos a imunidade inespecífica e a imunidade específica. O que é a imunidade inespecífica? A imunidade inespecífica é aquela que está no meu corpo para qualquer situação. É a barreira de entrada para que bactérias e vírus e outros agentes etiológicos não entrem no meu organismo, tá? O que nós temos aí de barreira natural que todos nós temos, que é inespecífico, que está ali para evitar a entrada de qualquer agente etiológico? Nós temos a pele, nós temos a saliva, nós temos a lágrima, tá? Nós temos os próprios cílios do nariz, da traqueia, nós temos isso na parte externa do corpo, na primeira parte, né, na barreira inicial de proteção. Fora isso, se porventura algum agente etiológico penetrar no meu organismo, eu também tenho uma imunidade inespecífica dentro do meu organismo, né? O que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar todos os nossos leucócitos, nossos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, então todas aquelas minhas células brancas, todos os meus leucócitos que estão ali para evitar a ação de qualquer agente etiológico, qualquer bactérias, fungos e vírus, elas estão ali. Então, ela é inespecífica, né? Então, o agente etiológico, se passou pela barreira inicial, ele vai entrar no organismo e ele vai encontrar lá essas células de defesas que são as genéricas, digamos assim, que eles seriam considerados como se fossem os soldadinhos, né? Soldadinhos, eles estão ali para cuidar e atacar e eliminar qualquer coisa que ofereça um risco para o meu organismo, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, ao mesmo tempo que os meus soldados entram em ação e começam a defender meu organismo inicialmente, fagocitando essas bactérias, esses vírus, eles pegam, entre aspas, um pedacinho desse agente etiológico e levam lá para o meu sistema específico, que é onde serão produzidos o meu sistema. Nós temos todo um sistema de defesa, né? E eles apresentarão para o meu sistema específico, tá? Para as partes que são responsáveis pela fabricação dos meus anticorpos, um pedaço desse agente etiológico. A gente estava no corpo e encontrou esse agente etiológico aqui, essa bactéria e esse vírus aqui. O que acontece? O corpo imediatamente vai começar a produzir soldados específicos para aquele tipo de agente etiológico, né? Então, nós vamos produzir linfócitos, que eles serão específicos para buscar aquele agente etiológico específico. Nós temos linfócito tipo B e do linfócito tipo T. Os linfócitos, só a título de ilustração, os linfócitos do tipo B, eles atacarão este agente etiológico dentro da corrente sanguínea. Eles vão ser lançados no corpo e eles buscarão exatamente aquele agente etiológico, aquela bactéria, aquele vírus que foi apresentado para ele, tá? E o linfócito tipo T, digamos assim, ele combateria a célula que já está infectada doente. Mas isso é para um outro momento que a gente vai conversar especificamente sobre imunologia. Segue o baile, tá? Então, assim, duas situações que é importante para a gente entender a respeito da vacina. O que é antígeno e o que é anticorpo. Antígeno é tudo que me provoca uma ação no meu corpo. Tudo que entra em contato com o meu corpo, que vai estimular o meu sistema imune, que não me faz bem, que pode me prejudicar, é um antígeno. E o anticorpo é o que eu produzo para combater o antígeno.
Então, para cada antígeno, meu corpo vai produzir um anticorpo. Para cada agressor, agente invasor, o meu corpo vai produzir uma reação, ok? Galerinha do bem, nós temos que falar também de memória imunológica. O que é a memória imunológica? Bom, memória imunológica é a capacidade que o meu corpo tem de pegar estes anticorpos aqui e guardar, entre aspas, no armário. O que é guardar no armário? Bom, combatemos essa infecção, porém, contudo, entretanto, todavia, pode ser que esse agente etiológico retorne. Se retornar, a gente já tem ele pronto guardado, que é o nosso famoso IgG, imunoglobulina do tipo G. Nós temos o IgG e o IgM. IgG é o meu anticorpo guardado no armário, caso eu precise usar de novo. E o IgM é o meu anticorpo que está ativo, agindo agora. Então, se eu for fazer um exame de sangue IgM e IgG, se identificar IgM, significa que a doença está ativa. E se identificar o IgG, significa que eu tenho esse anticorpo guardado. Ou seja, eu sou imune àquela doença, aquele agente etiológico, tá? Bom, determinadas situações vão interferir na minha memória, na minha memória imunológica, com certeza. Tipo, idade. Idade afeta, então os extremos de idade têm uma capacidade diminuída de manter, né? Ou promover essa memória imunológica. Gestação também altera, a questão da amamentação, reações anafiláticas, pacientes imunodeprimidos, imunocomprometidos, como, por exemplo, os cidéticos, os transplantados, as pessoas que fazem utilização excessiva de corticoide, então são pessoas imunossupressas, ok? Uma coisa que é importante a gente falar aqui, nós vamos falar depois mais adiante, o uso de antitérmico profilático. Tem alguns estudos que estão sendo feitos onde constatam que o uso de antitérmicos, ou paracetamol, ibuprofeno, enfim, antes da vacinação, pode interferir. Porque todo o processo de imunização vai estimular o teu sistema imune. E o teu sistema imune ele não vai funcionar se não houver um processo inflamatório. Aliás, não existe nenhum tipo de reparação, recuperação no teu corpo sem que haja um processo inflamatório. Então, o teu processo de imunização, ele é um processo inflamatório necessário, tá? Vou repetir. Toda vez que o corpo precisa se reparar, né, se recuperar, ocorre o processo inflamatório. Ele é extremamente necessário. Não existe recuperação, processo inflamatório, não existe recuperação, não existe a ação do teu sistema imune se não houver uma ação inflamatória. Então, se profilaticamente, ou seja, antes da imunização, tu já fizer uso de um antitérmico, um anti-inflamatório, há estudos que dizem que essa imunização pode diminuir. Não é que ela não vai acontecer, pode diminuir. Então, tem estudos que estão sendo feitos a respeito disso, que o antitérmico ele pode vir a prejudicar o teu sistema a tua imunização.